Bem, o impensável está acontecendo. Cada vez mais dados, mais informações e mais investigações de casos relacionados a esses objetos que aparecem e desaparecem no céu, né? OVNIs, FAVIs, objetos voadores não identificados, ou como quiser chamar. Esta imagem, tirada por John Turnage, teria chamado a atenção em uma série de várias fotografias. Esta é uma delas, na qual dá para ver o objeto lá ao longe, mas que tem chamado a atenção principalmente porque são áreas onde supostamente esse tipo de objeto costuma aparecer com frequência. Por assim dizer, né? Então, o que se sabe desse caso? Bom, algo estranho tem sobrevoado ultimamente a região de Yorkshire, no Reino Unido. O suposto WAF, um objeto drone desconhecido, tem aparecido nas colinas próximas a Skipton, mas tem sido muito evasivo e até agora ninguém tinha conseguido capturá-lo. Por isso a imagem de João é tão importante, porque esse fotógrafo amador conseguiu o que nós não conseguimos. Como uma Pentax Optio SPI, eles conseguiram a imagem que eu mostrei para vocês há pouco. O mais estranho, o enigmático, é que em todas as imagens ele aparecia meio borrado, né? Mas depois ele garante que tirou outras fotos bem de frente para o objeto. E não aparece na imagem, ou seja, na câmera. O resultado dá. Na foto não havia nada. Obrigado, foi muito estranho para ele, diz. O mais enigmático é que o objeto apareceu somente em uma fotografia das cerca de 12 que ele tirou. Nas outras imagens não aparece. O objeto tem a clássica forma discoidal, que, bem, é muito conhecida. O fenômeno foi captado, parou por um momento, formou como uma espécie de arco de nuvens perfeitamente sobre as colinas. Ambos, então. Pessoas que estavam lá começaram a tentar captar a imagem desse objeto, sem conseguir resultados. Ele tinha uma câmera mais profissional e ele consegue captar principalmente essa imagem, que não diz muito e, infelizmente, a imagem é muito ruim. Mas por algum motivo ele acredita que esse objeto interferia nas imagens. Não é a primeira vez, inclusive nas conversas que têm acontecido no Congresso dos Estados Unidos nessas audiências. Várias vezes, mas um dos últimos comentava em alguns dos últimos depoimentos, dizia que pois tem estado presente. Quando esses objetos apareceram, os sistemas de celulares e rádios começaram a falhar e tudo isso, eles apenas ficavam inativos. O objeto surgia e os aparelhos eletrônicos paravam de funcionar, certo? Só conseguiam detectar os objetos dos radares e câmeras quando já estavam bem longe, mas quando chegavam perto paravam. Um tema que já foi muito comentado em diferentes depoimentos, né? Mas isso vai sendo corrigido, digamos assim, né? Com certeza eles relatam. O fenômeno foi captado quando Tunan parou. Essa pessoa teve que fotografar esse objeto. Das duas imagens, como eu disse, saiu realmente uma, não é? A teoria sugere que alguns acham ser uma nave experimental, outros acreditam que é algo diferente. A discussão é sempre a mesma, não é? Sobre o que são esses objetos. Outra situação muito interessante que me chama a atenção hoje, que eu queria contar para vocês. Na verdade, desde ontem eu queria contar essa história para vocês. Bom, queria contar essa história para vocês, mas ela é muito, muito interessante, muito curiosa. É a história dessas três freiras. Irmã Regina, de 86 anos, Irmã Rita, de 81, e Irmã Bernadette, de 88 anos. As três são oitentonas, não por terem nascido nos anos 80, mas por terem 80 anos. Essas freiras octogenárias chamaram a atenção da mídia de lá, da Áustria e de toda aquela região. Por quê? Bem, porque sim. Bem, disseram o pai, o bispo e outros. As senhoras já estão idosas, certo? Vamos levá-las ao asilo? E quiseram mandar as senhoras para o asilo, não é? Olha, não podemos mandá-las para o asilo porque elas já estão velhas. E basicamente essa foi a ideia, não é? E essa foi a ordem. Receberam a ordem da igreja. Vão para o asilo.
E as senhoras disseram: ah, não, não vamos, não vamos e não vamos. E as senhoras dizem: somos autossuficientes, não precisamos de ajuda. Nós podemos viver aqui sem problemas, sem incomodar ninguém, não é? Então, as senhoras criaram suas contas no Instagram e começaram a protestar por isso, não é? As irmãs, elas estão em um convento nos Alpes onde viveram grande parte de suas vidas e querem ficar lá até o fim de suas vidas. Pois é, foram cortando os serviços básicos delas de forma bem ruim, né? Começaram a cortar a água, a luz desse jeito para que elas fossem embora, né? Segundo informa de ORF, os ex-alunos do convento organizaram ajudas logísticas, levaram gerador de energia, levaram água potável, levaram atendimento médico personalizado e, bom, agora as freiras viralizaram, já tem 10 mil seguidores em apenas uma semana desde que abriram a conta no Instagram. Acho que colocaram um nome... Poxa, não reconheço. Vou ver se encontro o nome da conta que colocaram no Instagram. Mas a questão é que consideraram a situação totalmente compreensível e as pessoas ficaram do lado delas. O convento pertence desde 2022 à abadia de Hinchenberg, que originalmente prometeu permitir que as freiras vivessem lá até o fim de suas vidas. Essa foi a promessa que fizeram a elas. E agora querem expulsá-las. A situação atual continua incerta. Embora agora já tenha água quente, já tem eletricidade graças às pessoas que as ajudaram. As autoridades religiosas acham inevitável o retorno delas ao asilo. As autoridades da igreja querem levá-las à força. Para esse asilo, não é, Boban? Tomara que as respeitem, não é? Então, se elas não querem ir, que não vão, não é? As três se ajudam entre si, então vamos. Além disso, não falta quem queira ajudá-las, né? Mas enfim, obrigado. Vocês se lembram desse caso? Vocês se lembram desse caso? Lembram do caso? É bem conhecido, né? É de Luigi Mangione, né? Esse indivíduo que está aqui, que é acusado de ter sido quem atirou no Chief Executive Officer de uma companhia de seguros dos Estados Unidos, né? E eles disseram, vamos ver. Como é possível que essa pessoa seja, se ele é o culpado, será que ele ia andar por aí, depois de dias fugindo e podendo ter deixado as provas em outros lugares, ter jogado o lixo fora? Todas as provas estavam em uma mochila. Quer dizer, eles dizem, quer dizer, como é, tipo, qual é a lógica, não é? Já fez o que fez, quer dizer, quem fez isso, quem fez esse ataque, quem realmente fez, não sabemos se foi ele ou não. Então, né? Primeiro ele teve que fabricar uma arma com essas impressoras, né? Ele fez a arma e depois, além disso, este aqui. Pois é, parece que ele planejou tudo direitinho. Desaparece, até mesmo na frente de todo mundo, etc. De repente acham ele com todas as provas na mochila, né? Bom, a questão é que há uma semelhança entre a pessoa que tem uma semelhança nos olhos. Também se discute sobre as sobrancelhas. Um juiz já rejeitou 2 das principais acusações contra Luigi Mangione. Vamos aos detalhes. O juiz Gregory Carroll determinou que as evidências apresentadas eram legalmente insuficientes para sustentar as acusações de terrorismo. Era uma das acusações contra ele. Mangione responde a outras acusações graves. Ele não foi totalmente liberado. Ele tem acusações, por exemplo, de homicídio doloso em 2º grau a nível estadual e uma acusação federal de homicídio, o que mantém o caso aberto para um julgamento separado. Perfil de destaque. A defesa tenta arquivar o caso, alegando dupla persecução penal, mas o juiz rejeitou essa moção. Mangione, embora tenha tido esse pequeno ganho, por assim dizer, que retiraram a acusação de terrorismo e mais uma, pois ele ainda tem muitos problemas. Também foi solicitado que o julgamento estadual fosse suspenso para que ele enfrentasse primeiro o julgamento federal, que pode levar à pena de morte. Mas isso também foi solicitado, mas negado. Agora Mangione está na prisão como um preso exemplar.
Tem sido exemplar o tratamento que ele tem com os policiais e com seus companheiros de cela, que bem o respeitam. Ou seja, ele recebe tratamento especial por ser muito gentil e participativo em tudo que pedem. Ele também recebe uma quantidade impressionante de cartas, nas quais garantem que ele lê todas, mas não responde a todas. Mandam de tudo para ele, vocês já podem imaginar todo tipo de coisas, fotos, imagens, de tudo. A procuradora-geral Bambondi classificou o fato como um assassinato premeditado e a sangue frio. Mas isso não é ela quem determina, isso vai ser decidido por um juiz. Então vamos ver o que acontece, vamos ver o que a defesa faz, vamos ver. Então, como está esse assunto que gerou tanta discussão e debate? De, para começar, dizer se realmente é ele ou não, pelas semelhanças, que são muitas, obviamente. E também como o caso foi conduzido. Também que foi muito midiático e que houve muita pressão para que o resultado saísse rápido. Coisa que, por sorte, a defesa foi boa e disse: vamos ver, calma aí, por que tanta pressa? Vamos analisar passo a passo, não é? Também hoje saiu uma notícia bastante importante no mundo do cinema. Já que faleceu um ator que é icônico, né, no cinema americano. Pelo menos, que é esse senhor Robert Redford, que faleceu aos 89 anos em Utah, lá nos Estados Unidos. Ele, por sinal, é o fundador do famoso Festival de Sundance, um festival que está, em teoria, focado no tema do cinema independente, do cinema. De bom conteúdo, digamos, de conteúdo interessante, né? E este, que fale de temas, digamos, da sociedade, né? Que fale de temas que afetam a maioria das pessoas, né? Migração, poluição. Vamos falar um pouco sobre esses temas. Tentar dar vida a eles e que não seja só fantasia ou ação, mas também dar esse enfoque. Então, o seu festival, bem, tem sido muito assim, direto ao ponto, em pouco tempo. Uma coisa que para mim não parecia certa. Se você era do México e queria participar, diziam que só aceitavam temas migratórios, ou isso mudou. Na época, te limitavam. Se era mexicano, tinha que falar de migração, senão não era escolhido. É um dos festivais mais renomados do mundo. E ele foi, então, o fundador, né? Ele tem uma carreira de 60 anos. E, bem, ele foi um dos atores mais influentes da história do cinema, participando de clássicos como Butch Cassidy e Sundance Kid, Golpe de Mestre, Todos os Homens do Presidente, entre outros, né? Também, bem. Desde 79 é quando começa esse lance do Sundance, então imagina quantos anos já tem o Sundance, né? Mais de 40 anos desse festival, né? Também dirigiu, né? Ganhou 4 prêmios Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor. Ele tem Oscar como melhor diretor. Sabemos que sim, então vamos lá, esse aí se deu bem. Eu acho que em todas as áreas do cinema, né? Festival bem versátil. Que é então toda a questão de exibição, distribuição e também a questão de dirigir cinema e atuar no cinema. Ou seja, topa tudo, basicamente, né? Pois bem, aí está a questão. Vamos então para outro assunto importante e curioso. Não tem sido relatado que essas imagens, bem, essas estátuas que estão aí, mas enfim, várias estátuas típicas, estátuas que estão, bem, sem roupa, né? E que agora querem censurá-las lá no Japão. Isso é uma polêmica em que tem retirado principalmente estátuas de mulheres. Que não tenham nada, né? Em espaços públicos, essas esculturas têm sido transferidas para outros lugares. Bom, é algo que chama a atenção. As estátuas foram instaladas em vários locais como símbolos de paz. Mas enfim, foi mal interpretado, né? E agora isso tem sido discutido. O Parque Central da cidade de Takamatsu conta com 31 estátuas desse tipo em suas 3,5 hectares. Entre elas há representações de Kankikuchi, o romancista originário da cidade, e de outros tipos de estátuas, né? Por exemplo, esta outra, né? Pois esta aqui que simboliza a paz, né?
Pois também a guitarra, né? Essa é a ideia, mostrar paz e amor, né? Então a estátua também ficaria do lado de fora, né? O escultor e criador das estátuas, Shaib Abi, de 94 anos, e natural de Imabari. A prefeitura considerou a decisão lamentável, né? As obras celebraram a inauguração da ponte Seto Ohashi. Foram retiradas nos anos 80, certo? Nunca houve controvérsia, mas agora, em 2025, elas foram retiradas. Dizem que é por isso que é polêmico. Enfim, vamos aos comentários.